Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós hoje continuamos com a nossa série de mensagens em Lucas. Acabamos na última semana o capítulo 11, passamos hoje para o capítulo 12. Creio que todos acharam. A Daniele vem até com a Bíblia aberta já de casa. Daniela? Lucas capítulo 12, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Convido você mais uma vez à oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Agora pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor venha nos iluminar o entendimento, para que possamos entender a sua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema para hoje à noite é hipocrisia, porque esse é o tema que Jesus dá para essa passagem. Ele já começa aí, no primeiro versículo, dizendo: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Aí, para não dar abertura, porque se ele não fala o resto, a gente fica: o que é o fermento dos fariseus? Mas Jesus explica muito bem o que é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse é o tema de toda essa passagem. E talvez a primeira instância fica meio complicado, mas parece que Jesus troca de tema toda hora. Parece que é um monte de dizeres de Jesus desconectados uns dos outros. Mas como nós vamos ver aqui hoje à noite, ele é um tema que tem uma lógica. E os dizeres estão aqui por um motivo. E eu dividi isso aqui em 5 partes. A primeira parte aí, o primeiro ponto é o que é hipocrisia. Jesus ele vai explicar do versículo 1 ao versículo 3 o que é hipocrisia. O segundo ponto, ele vai então nos explicar qual é a raiz da hipocrisia, da onde que vem, da onde nasce a hipocrisia. Em terceiro lugar, ele vai nos ensinar como ser livre da hipocrisia. Em quarto lugar, qual o resultado da hipocrisia? O que acontece quando vivemos uma vida de hipocrisia? E em quinto lugar, ele nos convida a uma vida genuína
diante de Deus. E Deus, quando vivemos sem hipocrisia, ou podia colocar esse quinto ponto assim, vivendo sem hipocrisia. Quando nós vivemos sem hipocrisia, nós vamos ser perseguidos, mas é Deus quem cuida dos resultados. Então é isso que nós vamos falar aqui hoje à noite. Aí, a partir do versículo 1, então, ele vai nos explicar o que é hipocrisia. E ele diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E essa palavrinha aqui, fermento, ela sempre está relacionada com o quê? Com o pecado. Por que é tão relacionado? Toda hora a gente fala de fermento, até no Antigo Testamento, vocês não comam nada fermentado, vocês comam o pão sem fermento. Porque desde o Antigo Testamento nós temos essa ilustração do fermento, ou essa associação do fermento com o pecado. Porque o mínimo de fermento que você coloca, o pouco de fermento que você coloca na massa, o que acontece com toda a massa? Toda ela fica fermentada. E aliás, se você cozinha um pouco, se você faz bolo, se você faz pão, a quantidade de fermento que nós colocamos para uma massa grande é uma pitadinha, é bem pouquinho, porque vai fazer a massa toda crescer. Então, da mesma maneira, e essa é a alusão aqui, o mínimo de hipocrisia, o mínimo de pecado nas nossas vidas vai crescer e vai trazer destruição completa em todo o nosso ser. É por isso que a Bíblia sempre está associando fermento. Livrem-se do fermento, livrem-se do pecado. Mas aí no versículo 2 e 3, ele fala: toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí no versículo 2 e 3, ele vai explicar o que é hipocrisia. E nas minhas palavras, hipocrisia é o ator da vida real. É o ator da vida real. Por quê? Porque todo mundo aqui sabe o que é ser um hipócrita. E muitas vezes essa é a acusação da igreja, ou que as pessoas fazem àqueles que estão na igreja. Por quê? Porque a igreja é um bando de hipócritas. O problema dessa frase é: o hipócrita, ele diz ser uma coisa que ele não é. Ele afirma ser e viver de uma certa maneira que ele não vive. Nós não afirmamos que nós somos santos, que nós somos boas pessoas, nós não afirmamos nada disso. Nós somos o que nós somos pela graça de Deus. Os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Nós não somos bons. Aliás, a perspectiva da Bíblia, ela é muito clara: não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Então nós seríamos hipócritas na igreja se nós falássemos que nós somos santos, boas pessoas e etc, e andássemos diferente no mundo. Mas nós afirmamos: não, nós somos maus mesmo, mas nós somos perdoados por causa da graça. Não existe nada em nós, não é mérito nosso, é graça de Deus. Mas essa graça vai nos levar a ter uma vida diferente, e nós temos sido transformados, e nós temos buscado ser diferentes. Mas é um processo. Então eu vou cair, eu vou escorregar no meio desse processo todo. Mas eu sei o que eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E por causa do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, há 2000 anos atrás, então, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, eu posso ser apresentado diante de Deus santo e irrepreensível, sem qualquer acusação. Sim, diante de Deus nós fomos já salvos, perdoados, e estamos sendo transformados dia após dia. Mas ninguém aqui diz: eu sou completamente santo. Porque se você falar isso, você é um hipócrita, porque você sabe que você não é, e a sua vida mostra que você não é. Então, essa palavra hipócrita no grego, ela desde os primórdios do seu uso, ela sempre esteve ligado ao quê? Ao ator dentro de um teatro. É aquela pessoa que coloca uma máscara, aquela pessoa que ela está representando alguma coisa ou alguém. Não é a pessoa real mostrando a sua vida na frente das pessoas, no palco. Ele está representando o seu papel.
Então o hipócrita é aquela pessoa que diz ser uma coisa, mas vive outra. E existem pessoas que se identificam com Cristo, que falam que são cristãs, que falam que sua vida foi transformada, que falam que eu amo a Jesus Cristo e eu obedeço a Jesus Cristo, mas não vivem nada disso. E nesse sentido, sim, são hipócritas. O problema de tudo isso é o seguinte, por quê? Eu costumo ilustrar dessa maneira para os jovens. Nós dizemos que nós amamos a Deus. Nós dizemos que nós obedecemos às leis de Deus. Nós obedecemos a palavra de Deus. Aí a minha pergunta, no geral, para as pessoas é: você ama Jesus? Amo. Eu amo Jesus. Você ama Jesus? Amo. Você obedece a Jesus? Obedeço. Eu obedeço a Jesus, obedeço aos mandamentos de Jesus. Aí vem a terceira pergunta, legal. Mas, baseado na resposta da terceira pergunta, as outras duas são anuladas ou não. A terceira pergunta é: você conhece a palavra de Deus? Única regra de fé e prática, aonde os mandamentos, aonde a vontade de Deus é revelada? Aí a pessoa fala: não. E aí Jesus responde a isso mais ou menos assim: vocês são mentirosos. Por quê? Porque aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Como que eu posso obedecer alguma coisa que eu não conheço? Existe a possibilidade de obedecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus? Não. Não existe essa possibilidade. Então, nesse sentido, se eu falar que eu obedeço a Deus, que eu amo a Deus, e eu não conheço a palavra de Deus, eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Porque eu afirmo uma coisa que eu não vivo. Eu afirmo alguma coisa que eu nem sei o que é. Eu afirmo ser alguém que eu não sou. Então isso é ser hipócrita, ou isso é hipocrisia. E Jesus deixa isso muito claro nos versículos 2 e 3, porque se você voltar para o versículo 2 e 3, ele fala assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Do que ele está falando? Ele está falando de uma vida secreta. Ele está falando de uma vida diferente daquilo que as pessoas anunciam fora. Então pode ver que ele está falando aqui do secreto, dentro de casa, sussurrando. Isso tudo que para nós, não, eu estou mostrando, eu estou fingindo, eu estou atuando uma religião, uma religiosidade na frente das pessoas, tudo isso vai ser revelado. Tudo isso vai ser descoberto. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Porque Deus sabe todas as coisas. Então, qual que é o problema da hipocrisia? Por que existe, nasce, vem hipocrisia no nosso meio? A hipocrisia coloca um alvo religioso inalcançável e então encoraja todos a fingirem que estão alcançando este alvo. Isso é a hipocrisia. E a hipocrisia está relacionada à religiosidade. Porque a religiosidade, ela coloca aquele alvo lá em cima, que ninguém atinge, aquela perfeição religiosa, aquela pessoa que você vê, é aquele religioso que você vê, aquele fariseu. E é por isso que Jesus, aliás, toda essa conversa vem na esteira daquilo que a gente conversou semana passada, Jesus acusando os fariseus, e ele está mais uma vez falando: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. A hipocrisia, que está associada à religiosidade. O que é a religiosidade? A gente coloca, sabe aquelas barras olímpicas que as pessoas têm que pular? Vem correndo, coloca aquela vara no chão e pula. Aí a gente coloca aquilo lá, tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém consegue pular. Mas por causa da religiosidade, o que a gente faz? A gente tem que fingir que a gente pula. Porque está todo mundo parecendo que está pulando, eu também sou forçado a fingir que estou pulando. Mas quando na verdade ninguém está chegando nem perto dela. E aí fica um tentando enganar o outro, vivendo uma vida de mentira e de religiosidade, ou hipocrisia. É isso que a religiosidade faz
junto com a hipocrisia. Ela coloca uma meta, um padrão que ninguém alcança e força todo mundo a fingir que alcança. Porque se eu não alcançar, eu sou a única pessoa da minha igreja que não alcança esse padrão. Porque todo mundo lá, eu estou olhando e alcanço o padrão. Não é que alcança o padrão, todo mundo está fingindo que está alcançando. Então a religiosidade inevitavelmente vai levar à hipocrisia. A religiosidade vai nos levar a viver uma vida de hipocrisia. Porque ninguém atinge o padrão, então nós temos que fingir que atingimos. Mas qual que é a raiz da hipocrisia? Da onde que nasce a hipocrisia? Fora isso, fora essa questão desse padrão que ninguém alcança, esse padrão inatingível. A raiz da hipocrisia é o temor. É o temor. E aí, a pergunta que fica é: quem você tem tentado agradar? A Deus ou aos homens? Porque se você voltar aí para o versículo 4, ele vai dizer assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Olha quantas vezes Jesus fala temer, temam, temer. Se você grifar aí, você deve ter 6 vezes aí que ele fala a palavrinha temer. Mas essa palavrinha temer, ela está muito ligada a uma coisa, que é tentar agradar a pessoa. Porque muitas vezes nós tentamos agradar por medo. Nós tentamos agradar por medo. E a grande ironia do temor é: se você teme a Deus, você não temerá mais nada. Agora, se você teme ao homem para se ver livre do medo, você acaba preso pelo medo. Essa é a ironia. Se nós tememos a Deus e apenas a Deus, o que pode nos fazer o homem? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Se você temer a Deus e a sua vida está baseada em agradar, em obedecer a Deus, você vai ser livre de todo tipo de hipocrisia e mentira. Por quê? Porque você não está preocupado com o que os outros pensam de você. Você está preocupado com o que Deus sabe de você. Porque Ele não pensa, Ele não acha, Ele sabe as nossas vidas. Ele conhece todos os nossos pecados. Todos eles. Todos eles. Então, se você teme a Deus, você vai ser livre de toda essa pressão social que a hipocrisia, que a religiosidade vai colocar. E tem escravizado muita gente dentro de igrejas. Porque parece que todo mundo da minha igreja é santo, mas eu não consigo atingir isso aqui. Então eu vou levando essa vida, como eu falei sobre religiosidade na última semana, de um religioso, mas no fundo, quando eu vou para minha casa e coloco a minha cabeça no travesseiro, eu caio em desespero. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não alcanço esse padrão. E isso vai trazer o quê? Desespero e não alívio. Esse é o problema da hipocrisia e da religiosidade, que é o que Jesus tem nos mostrado nesses finalzinho do capítulo 11 e no capítulo 12 de Lucas. Então, se nós tememos a Deus, nós vamos ser realmente livres e livres do medo. Agora, se nós tememos aos homens, nós achamos que então eu vou agradar o homem para que ele me aceite, para que ele me aprove, e eu vou ser livre dos meus medos. Só que o problema é, existe o padrão do William, existe o padrão do Paulo, existe o padrão do Luciano, existe o padrão da Rubiane, e assim por diante. Cada um tem um padrão. E aí a gente vai tentar agradar um, tentar agradar outro, a gente não vai conseguir. E a gente vai se ver em desespero, e cada vez mais preso pelo medo. Então, se nós tememos ao homem, inevitavelmente, nós vamos acabar escravos do medo. É disso que Jesus está falando aqui. Então, consequentemente, o temor aqui está ligado a ser aprovado pelos outros. O temor de que Jesus está falando aqui, lembre-se que ele está falando para os fariseus, ele está falando para as pessoas. Para quem que as pessoas queriam parecer santas? Para os fariseus. Para quem que os fariseus queriam se parecer santos? Uns para os outros.
Eles queriam parecer religiosos, santos, uns para os outros. Não é o que acontece muitas vezes dentro das nossas igrejas? A gente tem que parecer santo aqui dentro. Por quê? Não, porque senão eu vou ser desaprovado, senão eu não vou pertencer ao grupo, senão eles vão me ver como um pecador. Então, esse temor aqui está ligado à questão de ser aprovado pelos outros. O temor do que os outros podem fazer comigo se eu não for aprovado por eles. É o temor de que ou eu faço isso aqui, ou eu vou ser rejeitado pelo grupo. Eu vou dar um exemplo do trabalho. Talvez você trabalhe num lugar que você, por temor, tem que fazer as coisas que você faz. Por quê? Porque você precisa ser aceito. Eu preciso ser aceito pelo grupo. Eu preciso ser aceito por essa pessoa. Para que eu possa permanecer naquele lugar, eu tenho que me adequar aos padrões deles. Então eu sou um hipócrita. Porque eu sei que aquilo é o errado, eu sei que aquilo não é o que agrada a Deus, eu não concordo com aquilo, porque eu conheço os princípios cristãos e eu quero obedecer ao Senhor, mas eu me submeto ao que eles estão impondo a mim. Por quê? Porque eu tenho medo do homem e não tenho medo de Deus. Ou seja, no dia a dia, o que eu temo mesmo é o homem, mesmo que na minha cabeça, lá no fundo da minha mente, eu ame a palavra de Deus, eu ame e queira obedecer a palavra de Deus, mas no final, por causa da pressão social das pessoas, eu vou obedecer o quê? Ao padrão que a sociedade estabelece, não o que Deus dá na palavra dele. Por quê? Porque eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de perder meu emprego, se eu falar que eu não vou fazer. Estou mentindo? Então, Jesus vai deixar claro que é ilógico temer aos homens se Deus é o Todo-Poderoso. O que Jesus deixa muito claro para nós aqui, o que vocês estão sendo é irracional. Por quê? Se Deus é quem vocês acreditam que Deus é, o Todo-Poderoso, aquele Deus que cuida de nós, que entregou o seu Filho para morrer por nós numa cruz, e nós tememos aquilo que o homem pode fazer conosco, isso é ilógico. Não faz sentido nenhum. Eu costumo dizer que isso aqui é o ateísmo cristão. Porque nós dizemos com a nossa boca que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus cuida de nós, e etc, etc, etc. Mas, quando nós somos confrontados pela doença, pela pobreza e por outras coisas, a gente cai em desespero. No caso aqui, quando nós somos confrontados e pressionados com os nossos padrões de fé, nós deixamos nossos padrões de fé para seguir o mundo. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus ao ponto de dizer não para o mundo e sofrer as consequências. É disso que Jesus está falando aqui. Então a preocupação em agradar as pessoas leva à hipocrisia, pelo medo da rejeição delas. Então vivemos uma vida dupla por medo de sermos rejeitados pelas pessoas. Contudo, Deus sabe e vê todas as coisas, e essa vida de atores profissionais um dia será revelada. É isso que ele está falando aqui. Isso que vocês estão vivendo aí, um dia vai ser mostrado diante do Senhor. Porque nada que vocês falem, como Jesus disse aqui, façam, falem, sussurrem na casa de vocês, vai ser ignorado. Qual é o resultado de tudo isso? Se vivemos para agradar as pessoas, vamos viver uma vida de hipocrisia, porque vamos querer nos adequar aos padrões das pessoas para termos a sua aprovação. Você nunca vai viver uma vida cristã genuína, enquanto o seu temor estiver nas pessoas e não em Deus. E não em Deus. Contudo, se vivemos para agradar a Deus, vivemos livres da pressão social de uma vida de mentira imposta por pessoas que não nos amam, não nos conhecem e não querem o nosso bem. Já percebeu isso? Que nós aceitamos, nós abaixamos a nossa cabeça e nós dizemos sim para padrões fora da vontade de Deus, por pessoas que não nos amam, que não nos conhecem e que não querem o nosso bem. Enquanto Deus que nos ama, que nos conhece e que entregou o seu Filho por nós, nós negociamos e falamos, não Deus, mas se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer? E aí a gente vai negociando a nossa vida com Deus. Então, se nós vivemos
para agradar a Deus, nós vivemos livres. E é muito importante entender que se nós vivemos livres para agradar o nosso Pai e não o nosso chefe. Porque tem muita gente vivendo para agradar o chefe dos céus e não o Pai. Que existe uma enorme diferença nisso. E aí Jesus vai falar um pouquinho mais disso, dessa questão toda, e vai nos ensinar como então que nós ficamos livres da hipocrisia. Nos versículos 6 ao 7 aí. Entendendo que Deus é o nosso Pai e não o nosso chefe. Como que eu vivo livre da hipocrisia? Como que eu vivo livre desse temor dos homens? Entendendo que Deus é o nosso Pai e não o nosso chefe. Que o meu relacionamento com Deus, ele é baseado na graça de Deus. É um relacionamento familiar. Não é um relacionamento comercial, ou legalista, ou religioso. Eu não vou me aproximar de Deus, e eu não vou obedecer a Deus, porque eu tenho que merecer a minha salvação. Porque é isso que a religião prega. Que nós temos que fazer o quê? Obedecer a Deus, porque se nós não obedecermos a Deus, o que vai acontecer conosco? Você vai para o inferno. Então, Rodrigo, você está me dizendo que nós não precisamos obedecer a Deus e nós vamos para o céu. É isso que você está ensinando? Não, não é isso. Eu estou dizendo que existem duas maneiras para você obedecer a Deus. A maneira da religião e a maneira da graça. A maneira da religião é essa. Você faça, porque senão eu te mando embora. Você faça, porque senão eu te mando para o inferno. A maneira da graça é essa. Você faça, porque eu já entreguei tudo por você. Você faça, porque eu te amo. Você faça, porque você é meu filho. E esses são os padrões da família. Você faça por amor e não por medo. E isso vai te levar a uma vida livre. Quando nós entendemos que nós tememos um Deus que é o nosso Pai e não o nosso chefe. Isso vai nos levar à verdadeira liberdade. Então o amor de Deus nos leva a uma vida sem temor. Mas se você insistir em continuar vivendo dessa maneira, Jesus, ele vai nos mostrar qual o resultado de viver em hipocrisia. De continuar cedendo às pressões sociais, de continuar cedendo àquilo que o mundo determina que você tenha que fazer. O que vai acontecer com você? Aí o versículo 8 ao 10 vai nos mostrar: quem me confessa diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porque no final, gente, quando a gente começa a viver esse padrão imposto pela sociedade, negociando a nossa fé, vivendo essa vida de hipocrisia, eu não posso ser descoberto, é aquele agente secreto de Deus, né? É aquele 007 do Senhor. Ninguém pode saber que eu sou, né, um agente secreto de Deus aqui. Eu tenho que viver o meu cristianismozinho aqui quietinho, sem ofender ninguém, sem falar o que a Bíblia fala, quando está tudo errado aqui, eu deveria estar falando. Então, eu sou o agente secreto de Deus. Mas no final, o que vai acontecer é que você vai acabar negando, e negando, e negando, e negando, e a sua fé vai cada vez mais sendo destruída, e você vai negociando cada vez mais, até que você esteja cada vez mais parecido com o mundo, e não com Deus. E aliás, se esse é o caso, é porque você nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Porque quando o Espírito está em nós, a ousadia do Espírito, ela flora em nós. E nós não tememos ao homem, nós tememos a Deus. Então, negar a Jesus para ser aceito pelos outros, essa é a consequência. Viver essa vida dupla aí, o ator da vida real, vai nos levar a negar a Jesus para sermos aceitos pelos outros. É isso que a gente vai fazer. E aliás, é isso que muitas vezes a gente faz, quando tem aquela rodinha lá, está todo mundo lá. Eu estou usando trabalho hoje, continuando falando sobre trabalho, aquela rodinha de trabalho, todo mundo falando mal de alguma coisa, você se junta para falar mal também. Porque se você não fala mal, olha lá, o santinho, olha lá o crentezinho. Em vez de termos orgulho de sermos chamados de diferentes, nós nos envergonhamos. Aí a gente começa a nos juntar na roda dos escarnecedores. Quando na verdade a Bíblia nos chama, Salmo 1,
não se assente na roda dos escarnecedores. Esse é o nosso chamado. Não negociar. Então, sempre que estiver em jogo a minha reputação, eu escolho a minha reputação. Sempre que estiver em jogo a minha fé, aquilo que eu acredito, o meu cristianismo e a minha reputação, eu vou escolher o quê? A minha reputação. Porque eu temo mais aos homens do que a Deus. E eu vou me identificar com Cristo no secreto, mas no dia a dia é o temor dos homens que me move e não o de Deus. Em quinto e último lugar, viva genuinamente e Deus cuidará dos resultados. O nosso chamado é esse: viver genuinamente como nós vivemos e confiamos no nosso Pai, mais uma vez, e não no chefe, porque esse é o nosso relacionamento com Ele. E é Deus quem vai cuidar de nós, porque se Deus é esse Deus, e é isso que ele está falando, quando ele está falando aqui sobre Deus cuida até dos pardais, até o fio de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Como Ele não vai cuidar de vocês? Ele que cuida, é Ele que vai tomar as consequências na mão. Se você perdeu o seu emprego por causa da fé e do temor a Deus, Ele te abre outra porta. E mesmo que Ele não te abra outra porta, Ele vai te sustentar, porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Confia no Senhor, porque nunca esteve nas nossas mãos. Gente, por que a gente dá dízimo na igreja? Porque nós sabemos e cremos que o Senhor tem nos abençoado. Não é a força do meu braço. O dízimo é o reconhecimento que quem sustenta a minha casa é o Senhor. Não é o meu trabalho, nunca foi o meu trabalho. Se, aliás, eu tenho o trabalho que eu tenho, foi porque Deus abriu a porta. Se eu tenho força amanhã para levantar da cama e trabalhar, é porque o Senhor me deu saúde. Se eu conseguir um cliente novo, consegui uma cliente nova, meu Sky de novo, que legal, foi porque Deus deu graça, foi porque Deus abriu a porta. É Ele que nos sustenta. Então o nosso chamado não é obedecer quando faz sentido, porque se você só obedece a Deus quando faz sentido, isso não é obediência. Você está pegando Deus como seu conselheiro, e você obedece. Eu gostei disso aqui, Deus, então eu vou obedecer esse negócio aqui. Eu vou dar porque eu vou receber. Se você obedece a Deus apenas porque faz sentido, Deus, Ele está mais parecido com o seu psicólogo do que com Deus. Se nós obedecemos a Deus quando faz sentido apenas para nós, porque nós somos chamados, gente, para obedecer quando nada faz sentido. Quando nada faz sentido, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar no Senhor. Mas como que eu posso viver assim? Como que eu posso viver genuinamente, sem o temor dos homens, sem querer agradar os outros? Como que eu posso? Da onde eu tenho forças para viver assim? Do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o grande exemplo de tudo isso que Ele ensina. Ele é o grande exemplo daquilo que Ele ensina. Porque Ele não fala apenas filosofia vã, Ele não está ensinando uma coisa que, legal, usem isso daqui e sejam felizes. Vocês têm que temer a Deus e obedecer a Deus, não cederem às pressões sociais. Mas é aquele filósofo que fala, que ensina e que não vive. Aquele professor, aquele pregador que ensina, mas não vive. Mas nós somos chamados a viver assim, porque Jesus Cristo deu o seu exemplo, e não apenas deu o exemplo, Ele nos deu o seu Espírito, que nos dá poder para viver dessa maneira. E como que Ele deu esse exemplo? Ele viveu uma vida genuína diante de Deus e dos homens, porque nunca foi achado palavra mentirosa na boca dele, e os homens odiaram a Ele por causa disso. A luz veio ao mundo, mas os homens odiaram a luz, porque suas obras eram más. Como disse Jesus, me odiaram sem motivo. Jesus já mentiu? Jesus prejudicou alguém? Jesus cometeu algum pecado? Então existe algum motivo para odiarmos Jesus? E ainda assim, ainda hoje, muitos odeiam a Cristo. Muitos odeiam a Cristo. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e revelou que as suas obras eram más. Mas Jesus não buscou agradar, ele buscou agradar a Deus e não aos homens.
Jesus não buscou agradar a homens na sua vida. E por causa disso ele foi perseguido. Por causa disso ele foi morto. Por causa disso. Então ele não temia o que os homens podiam fazer com ele. Ele sabia uma coisa: eu vou obedecer e eu vou servir ao Senhor. E é Ele quem cuida das consequências. Ele confiou em Deus, mesmo diante da morte. Ele confiou em Deus, mesmo diante da morte. Nós muitas vezes, nós negamos Deus com circunstâncias muito menores do que a morte. Jesus, ele confia em Deus mesmo em face da morte. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida livre do temor do homem e genuína diante de Deus, que nos amou ao ponto de dar o seu único filho. Ele viveu uma vida genuína, sem o temor dos homens, buscando agradar ao Senhor sempre, para que você e eu pudéssemos hoje estarmos aqui, perdoados, santos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E ele confiou em Deus até a morte, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscita dos mortos. Sirva a Deus, confie em Deus, e é Ele que cuida dos resultados. Mas e se eu morrer, Rodrigo? Deus vai te ressuscitar dos mortos e te trazer de volta para uma vida abundante e eterna com Ele. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, e nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso que nós aprendemos com o Senhor, e pedimos graça a Deus, para obedecermos, quando não faz sentido, para temermos ao Senhor, e buscarmos agradar ao Senhor e não aos homens, e viver uma vida genuína diante do Senhor, e longe da hipocrisia. Dá-nos graça, Deus, para vivermos assim, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.